Olá, nosso aluno, nossa aluna. É uma satisfação receber você mais uma vez aqui. E hoje nós temos a oportunidade singular de poder compartilhar, de colher do fruto da reflexão do nosso professor Luiz Síveres. O professor Luiz Síveres é graduado em Filosofia, tem mestrado em Educação pela Universidade Católica de Brasília, tem doutorado em Desenvolvimento Regional pela UNB, além de ter o pós-doutorado em Educação e Psicologia pela PUC de São Paulo. Eu quero fazer um convite que você agora, mesmo nessa vida tão corrida, dá uma paradinha e vamos curtir um pouquinho, degustar dessas reflexões tão importantes para a nossa existência, para a nossa vida e para o seu próprio projeto de vida. Um abraço e acompanhe. Professor Síveres, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor desse, no primeiro momento, uma saudação assim, para os nossos alunos que estão tanto aqui na universidade quanto em outras instituições, na Universidade Católica de Brasília, quanto em outras instituições mantidas pela UBEC. Gostaria de saudar cada um de vocês e como nós vamos tratar da temática da relação, é um desejo que a gente se vincule, se relacione, se encontre e dialogue por alguns momentos em torno dessa temática da relação como um princípio e como um valor. O tema dessa conversa, desse encontro nosso de hoje é a condição humana como um ser de relações sociais. Gostaria de compreender, professor, por que numa disciplina de projeto de vida, nesse tópico focado em projeto de vida, por que é tão importante nós tocarmos nesse tema? Então, a relação como uma condição do ser humano, ela tem em primeiro lugar um princípio. O que eu quero dizer com isso? Se a gente retorna lá para a filosofia clássica, nós já vamos encontrar Aristóteles dizendo que o ser humano é um ser político. Pois mais na Idade Média, com a influência da religião, o ser humano foi compreendido como um ser religioso. Depois, na Idade mais moderna, se diz, não, o ser humano é um ser econômico. E hoje em dia a gente até fala que o ser humano é um ser tecnológico. Então vejam as categorizações que foram acontecendo. Porém, nós tivemos um autor chamado Martin Buber, que traz o princípio da relação. Ele diz que nós somos, sim, seres políticos, econômicos, culturais, lúdicos, tecnológicos, mas nós somos fundamentalmente seres de relação. Então esse é o princípio. E por que esse princípio ele se torna um valor? Porque ele precisa ser semeado, ele precisa ser cuidado e ele precisa ser também atualizado. Então nós queremos que a relação seja um valor que continue sendo semeado entre nós e que nós possamos cultivar alguns valores e assim vivenciar. E por que tudo isso? Para ajudar a gente a fazer um processo educativo que busca 3 Bs, eu sempre brinco um pouco com isso: ser bom, fazer o bem e assim a gente se tornar belo. Então a educação é isso. Quando ela tem princípios e quando ela tem valores, ela ajuda a nós a sermos bons, a fazermos o bem e assim a gente torna a humanidade e a nós mais belos, mais bonitos. E como isso ocorre? Como é que nós vamos trabalhar esse processo na nossa vida, na relação com o outro? Então esse é o grande desafio, meu caro aluno, minha cara aluna, é dessa disciplina de como nós vamos estabelecer relações que tenham princípios, tenham valores e que ajudem no nosso processo educativo. E para a gente compreender como isso acontece, podemos nos imaginar vários caminhos, mas eu gostaria agora de te convidar a imaginar um arco-íris. São 7 cores e é o arco da aliança, que é o grande símbolo
da relação entre Deus e a humanidade, entre Deus e a natureza, entre o homem e os outros seres humanos. Então, imagine-se agora um arco-íris com as 7 cores. E eu gostaria então de trabalhar uma pequena reflexão para cada uma das cores. A primeira cor é a cor antropológica, quer dizer, o ser humano, ele se relaciona consigo mesmo, isso é muito importante, isso desde Sócrates, conhece-te a ti mesmo, com os outros, com a natureza, mas também com o transcendente. Então essa é a primeira tonalidade da nossa cor, quer dizer, nós, pela nossa dimensão antropológica, nós somos seres que nos relacionamos conosco mesmo, com os outros e também com o transcendente. Numa segunda categoria, esse exercício, a segunda tonalidade do nosso arco-íris é a dimensão axiológica. Quer dizer, nós estamos pautando uma relação ética. Não é qualquer relação. É uma relação ética que exige, por sua parte, uma dimensão técnica e que me leva a uma manifestação estética. Então essa é a segunda tonalidade da relação. A terceira é mais uma tonalidade pedagógica. Quer dizer, você se relaciona ou entra num processo relacional quando você está presente com o outro, na família, na comunidade, no bairro. Mas hoje também nós nos tornamos virtuais. Quer dizer, as nossas relações são virtuais também hoje. E nós precisamos aproveitar disso. Mas também são experienciais. Quer dizer, você vai fazendo experiências no decorrer da sua vida. A quarta tonalidade do nosso arco-íris eu chamo de metodológico, né? E aqui eu estabeleço o seguinte critério, que para a gente entrar numa relação, a gente precisa estar numa certa circularidade. Quando nós temos situações justapostas ou sobrepostas, é muito difícil estabelecer uma relação. A relação acontece muito na circularidade, mas também nas conexões, nas conectividades, e isso também abre um horizonte para nós. Quer dizer, esse é o bonito do ser humano. Quer dizer, ele está presencialmente, ele pode fazer isso de forma virtual, mas faz também a experiência. E a quinta tonalidade do nosso arco-íris hoje é a questão da tecnologia. Nós hoje interagimos tecnologicamente muito por meio de gestos. Você manda um ok, você manda uma careta, você manda 1000 gestos. Mas também através da palavra, a gente se relaciona por meio da palavra, mas principalmente por meio dos símbolos. Acho que isso nós precisamos recuperar como educadores, essa dimensão mais simbólica. A sexta tonalidade é a gente relacionar o nosso conhecimento mais racional com o nosso conhecimento cordial e atitudinal. Então é uma outra tonalidade de relacionamento que nós queremos fazer na universidade. Isso tem uma dimensão teleológica, significa para frente. Como é que a gente faz isso em vista da sua finalidade? Então, em primeiro lugar, a relação é sempre uma manifestação pessoal, que vai se conjugando com a dimensão mais dialógica da relação e, enfim, transcendental. Então, esse é um pouco como fazer, visualizando o arco-íris nas várias tonalidades, e nós poderíamos acrescentar outras, mas que fundamentalmente, nessas 7 tonalidades, a gente percebe o quanto a gente pode estabelecer relações do nosso ser, do nosso sentir, do nosso saber, do nosso conhecer e do nosso existir na humanidade. Por fim, professor, eu tenho uma terceira questão. Para quê? Porque, em que sentido, né? Em que direção nós assumimos essa postura, essa reflexão, essa compreensão mais profunda da vida? Então nós pensamos como propositores ou como projeto, propósito de vida, e essa disciplina, principalmente a primeira de um conjunto, é
pensando muito na formação integral do ser humano, com todas as suas relações. Então, acho que o primeiro caráter é esse, é contribuir contigo, que está na universidade, a elaborar o seu projeto de vida. É um projeto de vida que vale a pena, que tem sentido, que tem horizontes, que tem utopias e que ajude na sua realização. Esse é o primeiro aspecto. Contribuir para que você comece a desenhar o seu projeto de vida. O segundo aspecto é a gente quer confirmar aquilo que é proclamado na Constituição Federal de contribuir com o pleno desenvolvimento do educando. Quer dizer, quando a gente percebe isso, nós não estamos pensando só na capacitação para o mercado, também, mas quando a gente pensa no pleno desenvolvimento, então uma formação integral, uma qualificação profissional, mas também o exercício da sua cidadania. Mas principalmente esse primeiro critério proposto para nós também na LDB de formar plenamente. E, enfim, a gente quer contribuir com essa reflexão e com essa disciplina para a gente se educar para viver bem, para ser feliz e assim poder partilhar essa felicidade de forma relacional com os outros, com a natureza e com o transcendente.